Olá galera, tudo bom? Além da Terra plana, nós temos o movimento anti-vacina, né? Pessoas que não querem se vacinar, nem vacinar seus filhos, porque elas alegam que ali há algo que conspire contra elas, contra a população, por organizações que têm objetivos escusos. Ok. No entanto, nós vivemos um mundo que é factível a nós pegarmos muitas doenças graves, né? Lembrem-se da peste negra, que assolou a Europa na medieval. Também devemos lembrar de gripes, como a gripe espanhola, que vitimou muitas pessoas no começo do século passado, mais precisamente entre 1918 e 1920. Tuberculose e outras moléstias, né, que diminuíam a expectativa de vida. Houve sim um trabalho de muitos estudiosos para tentar entender como se davam essas doenças. Então, por exemplo, no século XIX, as condições nas cidades, nos grandes centros eram precárias, sobretudo na Inglaterra, que até tinha até aquele termo 7 palmos, né, debaixo da terra, porque era a distância que o cadáver não trouxesse riscos à saúde daquela população. Não havia saneamento básico que nós conhecemos, privado, etc. e tal. Então houve sim o começo das vacinações. E essas conspirações não são de hoje. Lembre-se da revolta da vacina, quando Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, queria vacinar a população e houve sim uma certa conspiração, um certo medo que as pessoas tinham daquilo, que era uma forma de acabar com elas, algo assim, que elas eram pessoas mais humildes e elas enxergavam aquilo uma forma de que elas fossem eliminadas ou algo do tipo. Então há muito medo, e o medo faz parte das pessoas, né? A nossa forma de proteção. E isso é uma característica natural do nosso instinto. Isso até de certa forma é compreensível. Mas com muito estudo de muitas pessoas, nós conseguimos controlar muitas doenças, como a própria poliomielite, que é a paralisia infantil, sarampo e outras doenças graves, que hoje nós não temos casos de crianças com deformação, com deficiência, que é uma coisa bastante complicada, que isso era muito comum até mais ou menos 40, 50 anos atrás. E o Brasil é um dos maiores pioneiros no combate a esse tipo de doença, com muitas campanhas, enfim. Só que daí surge pessoas na internet, muitas pessoas dessas pessoas, assim como os terraplanistas, não têm conhecimento algum do que estão falando, apenas papagaiam informações que elas lerem em algum lugar de conteúdo duvidoso e espalham que há uma conspiração nessas vacinas. Essas vacinas são uma forma de controle, de eliminação, que elas são perigosas. E pessoas levadas a essa emoção do medo, esse receio de serem eliminadas, de serem prejudicadas, não se vacinam e não se vacinam seus próprios filhos, né? E sabem que o organismo de uma criança ele é bem mais fraco que um organismo adulto. Então pensem numa criança exposta a vários agentes patógenos. E no vídeo anterior que eu vou subir sobre a crise da Argentina, imagine só no fluxo de imigração como ocorre na Venezuela, lá como as condições na Venezuela já são ruins, aquela população já não é vacinada. E essa população doente está vindo ao Brasil. Nessa vinda, essas pessoas doentes que têm o patógeno com elas vão espalhar pelo ambiente. E se não houver pessoas sendo imunizadas no Brasil, essas pessoas vão ficar doentes, sobretudo crianças. Aí como há esse movimento antivacina, que é endossado por pessoas duvidosas, os casos vão aumentar no Brasil, como o caso de sarampo, por exemplo, que é uma doença perigosa. O sarampo ele é muito perigoso, uma doença que pode inclusive até vitimar. Mas vamos lá. O que ocorre? O que ocorre nesse tipo de caso? Que não vai ter organismos
capazes de ser imunes a esses tipos de doenças, né? Porque quando nós somos crianças, nós temos de certo tempo para tomar doses para combater diversas doenças, né? Ao nascermos, já somos imunizados com algumas vacinas importantes. O próprio médico dá ali. Se o pai ali não for antivacina, ele nem vai ver, ele não vai poder impedir. Ok, mas tem as campanhas de vacinação até os 5 anos, nós temos, né, várias doses. Tem a questão da gotinha, né? Tem até o Zé Coutinho, que dizem que é da Klux Klux Klan, fazem piada, mas ele é um personagem ali e tal, de uma campanha importante, inclusive quantas crianças não foram imunizadas. Aí vem nossos amigos, né? Amigos com muitas aspas, falando que não pode, que a vacina faz mal. Mas essas pessoas, elas não têm um conhecimento mínimo de biologia, mínimo de imunologia, não estudam nada. São pessoas que, assim, tiveram um ensino médio totalmente deficiente, ou elas têm uma visão torpe da realidade. Às vezes essas pessoas, elas têm um conhecimento técnico, acadêmico, mas elas têm uma visão totalmente deslocada. Acreditam, não, é uma conspiração, é do mal, é que não sei o que, e não se vacinam. E esses caras antivacinas, eu já soube de casos que as pessoas adoeceram e algumas vieram até óbito. Não sei se isso é verdade. Por conta de que o organismo delas está exposto a várias doenças. O ar que respiramos vem várias doenças. Eu mesmo fiquei gripado. Ah, mas tem vacinas que fazem mal. Mas é porque às vezes o organismo de cada pessoa é de um jeito. Talvez algo no organismo dela cause efeitos colaterais. Mas os próprios profissionais já alertam isso. Se você tem alergia a tal substância, por exemplo, tem gente que tem alergia a ovo. E parece que proteína do princípio ativo de muitas vacinas são baseadas numa proteína do ovo. E às vezes a pessoa tem alergia. Tem pessoas que já estão doentes e aí elas tomam vacina, às vezes o organismo dela não responde. Ou essa pessoa já tem um sistema imunológico mais fraco. Aí esse tipo de coisa cria um espantalho, cria uma cortina de fumaça, porque eles pegam casos mais isolados para dizer que as vacinas fazem mal. Mas elas não entendem certos fatores que levam a isso. Sobre assim que há uma conspiração, há um controle, que há um mal que nos ronda, de certa forma a gente não pode se furtar desse tipo de pensamento, porque realmente existem meios de controle, existem meios de querer cercear a liberdade, de impor poder. Nem tudo é teoria da conspiração, mas acontece que o problema é que quando vem o advento da internet, vem o que? Os iluminados, os conspiracionistas, os que alegam saber a verdade. Pessoas que são, assim, complicadas. Pessoas que não têm um caráter ilibado. Pessoas que até respondem por processos judiciais. Pessoas assim que você tem um passado obscuro, que de repente começam a falar meia dúzia de palavras bonitas com uma boa retórica, e pessoas que não tiveram o mínimo de instrumentalização escolar, não entendem o porquê das coisas, vieram de um ensino ruim de fato, que não foram nem plenamente alfabetizadas. Você vê adultos que não conseguem entender um texto. E esse tipo de pessoa, ela é levada pela emoção. Porque a noção de realidade do mundo dela é tão limitada que ela é levada por um efeito manada. Ela é levada por alguém, porque ela vê naquela pessoa que tem mais conhecimento que ela, aquela pessoa tem razão, eu não entendo, ela entende. E às vezes a outra pessoa ou não entende ou está sendo de certa forma desonesta. E aí que tá. Muitas dessas pessoas que são anti-vacina, anti não sei o que, nem no Brasil moram.
Se houver aumento de casos, por exemplo, de poliomielite, sarampo, ou difteria, entre outras, como que vai ficar pessoas, principalmente crianças, em risco e até de óbito, porque tem meia dúzia de maluco falando que não é para vacinar ninguém. Vejamos que isso é um atentado à saúde pública. Isso é um atentado à segurança nacional. Isso é quase um bioterrorismo. Isso para mim é uma forma de bioterrorismo. Por quê? Está induzindo indiretamente uma população a ficar enfraquecida para causar doenças, causar mortes. Não tem o que dizer o quanto que isso é um pensamento criminoso. Deliberadamente criminoso, levado por algum motivo que possa ser má fé ou falta de conhecimento, ou a mistura de ambos. Porque esse tipo de gente é perigosa. E esse tipo de gente tem visualização, esse tipo de gente tem fama, esse tipo de gente não está comprometida com a verdade. Porque a Terra plana tem ali seus adeptos? Tem. Está em voga? Tem. Mas o que será que vem atrás disso aí? Porque vem de carona movimento anti-vacina e outras coisas aí. Sempre vem uma loucura diferente. E a população cai. Essa população menos instruída, que hoje tem acesso a um YouTube, a um Facebook, cai em esparrela. Porque são um grupo de pessoas que são levadas pelos seus instintos mais básicos. São pessoas que são histéricas. De certa forma, além dos esquerdistas, há aquela direita reativa que também é histérica. E aí se leva pelos portadores da verdade. Por isso que lembre-se dos estelionatários. Que o estelionatário ele tem esse discurso de seduzir, né? Ele fala muito bem, ele se comunica muito bem, ele passa um ar de credibilidade, de confiança. Por mais que ele esteja deliberadamente mentindo, enganando, mentindo de fato, ele passa uma credibilidade, uma verdade. Aí quando eles conseguem o que já é tarde demais. E nós estamos vendo isso agora passando para o ambiente virtual. Dos vlogs, dos influenciadores digitais que estão deliberadamente induzindo pessoas a não se imunizar. E aí que está. O quão isso pode ser custoso à sociedade brasileira, à própria economia, porque vão ser menos pessoas aptas ao trabalho, ao afastamento, crianças que vão ficar doentes, que vão precisar de um tratamento, o quanto que isso vai ser oneroso aos cofres públicos, o quanto que isso vai trazer, por exemplo, vai abarrotar o sistema público brasileiro, que já não é um dos melhores, hein? Por conta de um engano, de um engodo. E aí? Olha só onde nós vamos chegar. Então, o problema é que a Terra plana é uma ponta de um iceberg com mais teorias malucas por debaixo. Teorias essas que nós temos que combater. Porque tudo tem um senso de proporção. E essa questão de medo de vacina é uma delas. Nós estamos voltando a mais de 100 anos atrás, da época de Oswaldo Cruz, lá na revolta da vacina no Rio de Janeiro. Hein? E aí que tá. Olha onde nós vamos chegar. As coisas estão ficando realmente complicadas. E devemos sim falar algo sobre. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo, galera.